E hoje nós vamos então falar de EFD-REINF. Eu vou falando dos assuntos e conforme o assunto que eu estou falando, vocês podem erguer a mão e questionar sobre aquilo que eu estou falando, tá? Se por acaso for outro assunto, só aguarda um pouquinho que pode ser o assunto da sequência. E aí levanta a mão que eu vou passar o meu microfone para vocês fazerem a pergunta, ou então se estiver um pouco longe eu repito a pergunta de vocês, tá? Então, que bom que vocês vieram aqui hoje para a gente falar de EFD-REINF. E a gente vem passando aí por uma série de mudanças, e-social está acontecendo, já está acontecendo, mudanças estão acontecendo também nesses programas a todo momento. A gente tem aí a área da saúde e segurança do trabalhador, que está sofrendo alterações desde a primeira versão. Mudanças aí, está previsto também uma pequena mudança no faseamento do segundo grupo, mas não está nada ainda oficialmente. Já teve uma pequena mudança com os dados que nós podemos enviar acumuladamente, mas está previsto ainda uma outra mudança com relação ao segundo grupo dos prazos que estão acontecendo. Então, ainda temos mudanças acontecendo nas nossas mudanças, digamos assim, né? E na própria EFD-REINF nós também temos algumas mudanças que já aconteceram depois de publicado o manual. E hoje, então, a gente tem a seguinte situação, tá, gente? Inicialmente, o E-Social, a EFD-REINF e a DCTF-Web eram um único programa, que era o projeto E-Social. Esse programa ele estava extremamente inchado, e os órgãos resolveram fazer um desmembramento desse programa e transformaram, então, esse programa, que era o projeto inicial, em 3 programas, que são E-Social, EFD-REINF e DCTF-Web. Então, esse projeto foi desmembrado e passou a ser esses 3 programas que as grandes empresas já estão utilizando por completo. Já mandaram a primeira DCTF-Web. Então, nos escritórios de contabilidade, nós vamos ter agora 2 situações, tá, gente? Primeiro, aquela empresa que não tem nenhuma informação de EFD-REINF para prestar, nada a informar na EFD-REINF. Essa empresa, ela vai fazer o E-Social, transmitindo o fechamento da folha de pagamento para o E-Social. Essas informações, elas caem automaticamente dentro da DCTF-Web. Essa empresa que não tem nenhuma informação de EFD-REINF, ela pode entrar lá na DCTF-Web e transmitir a DCTF-Web e gerar a DARF de contribuição previdenciária. E mandar, então, para o cliente, a gente está dando um exemplo aqui de escritório de contabilidade, mandar para o cliente a guia de FGTS, recibos de salário e a DARF de contribuição previdenciária. Agora, a partir do momento EFD-REINF, a gente tem uma segunda situação. Tá? Tanto em escritório quanto em empresa, nós temos a seguinte situação, aquela empresa que vai ter informação da EFD-REINF. Neste caso, o que nós vamos ter que fazer? Nós teríamos que fazer o fechamento da folha no E-Social, vai cair automaticamente dentro da DCTF-Web. Eu vou lá, para mim gerar minha guia de FGTS, eu tenho que fazer o fechamento de folha para o E-Social. Então, eu vou gerar minha guia de FGTS e vou mandar para o meu cliente. Por que isso, gente? Eu posso esperar o fechamento do fiscal para mandar a guia de FGTS para o cliente? Não tem como. Né? Dia 3, 4, 5, início do mês, eu estou recebendo as notas. Mesmo que seja uma empresa, seja contabilidade interna na empresa, eu estou recebendo notas, às vezes, de quem prestou serviço ainda. Então, lá no dia 3, no dia 4, eu não posso fazer a transmissão da DCTF-Web ainda. E nem tenho fechamento do fiscal quando eu dependo de EFD-REINF. Então, eu vou ter que mandar a guia de FGTS para o meu cliente. Após o fechamento da EFD-REINF e a transmissão da EFD-REINF, essas informações caem automaticamente dentro da DCTF-Web e dentro da DCTF-Web vai ser consolidado E-Social e EFD-REINF. Após eu verificar os valores, eu transmito a DCTF-Web e gero a DARF de contribuição previdenciária, que vai unificar a informação do E-Social
e da EFD-REINF. Né? Lá dentro da DCTF Web, eu vou ter débito que veio do E-Social, crédito que veio do E-Social, posso ter débito e crédito que vieram da EFD-REINF. Vou unificar tudo lá dentro, vou consolidar as informações e vou apurar o saldo que eu tenho a pagar e gerar uma DARF de contribuição previdenciária, que só pode ser gerada após a transmissão da DCTF Web. Então, a partir desse momento, nós temos outra situação. Né? Temos outra situação, que é a questão das empresas que têm FD-REINF. Eu não posso fazer a folha e já gerar a DARF de contribuição previdenciária. Eu tenho que aguardar o fechamento da FD-REINF para, então, transmitir FD-REINF e, após, fazer, então, a DCTF Web e poder gerar a minha DARF de contribuição previdenciária. Nós temos, então, as grandes empresas já estão fazendo isso, tá, gente? Já enviaram a primeira DCTF Web, que é a consolidação das informações, e as pequenas empresas vão enviar FD-REINF a partir de novembro. Tá? Vão enviar FD-REINF a partir de novembro e a DCTF Web está prevista para janeiro, se não houver alteração. Tá? Agora, vamos falar de FD-REINF. Então, o que é a FD-REINF? A FD-REINF é um SPED, né? E ela faz parte, então, desse projeto SPED, é um módulo do SPED que vai escriturar, então, as contribuições previdenciárias. Que contribuições são essas? Retenções. Tá? Então, se vocês abrirem hoje o manual da FD-REINF, ainda consta lá também a questão das retenções de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Mas essas retenções não vão ser inseridas nesse primeiro momento. Tá? Então, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda não está inserido nesse momento na FD-REINF. Tá? Inclusive, se tirou fora esse evento do manual, mas ainda constam lá informações que se referem a esses tributos, tá, gente? Mas o evento, então, nesses últimos dias saiu fora do manual. E, a partir dessa informação, a FD se resume em informação de contribuição previdenciária sobre a receita bruta, as substitutivas e todo tipo de retenção de contribuição previdenciária. Tá? Então, em resumo, é informação de contribuição previdenciária. Tá? Retenção e aquelas feitas sobre a receita. Tá? Então, nós vamos ver detalhadamente aqui todos os eventos, mas só para a gente já ter uma visão do que é a FD-REINF, ela vai tratar contribuição previdenciária sobre a receita e também todo tipo de retenção. Tá? O que a FD-REINF vai substituir? Tá? A FD-REINF vai substituir o bloco P da EFD Contribuições. A partir do momento que eu mandar EFD-REINF, eu não preciso mais enviar o bloco P. Tá? E aquelas empresas que enviam a DCTF normal somente para informar a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, aquelas do Simples que enviam a DCTF normal só para fazer essa informação, também quando eu enviar a DCTF Web, vai substituir a DCTF normal, mas só esse tipo de empresa. Então, a FD-REINF, junto com o E-Social, né, e a DCTF Web, vai substituir a nossa GFIP. Todas as outras declarações, nós temos que aguardar a publicação. Tá? Então, nós já sabemos que nós só vamos deixar de mandar CAGED quando os exames estiverem dentro do E-Social. Tem uma série de declarações que vão ser substituídas, prevê também a substituição da própria DIRF. A FD-REINF prevê a substituição da própria DIRF. Mas como o evento R2070, que trata de retenção de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, ele caiu fora nesse momento, enquanto isso não acontecer, nós continuamos mandando DIRF. Como é a estrutura da FD-REINF? A FD-REINF, ela funciona por eventos. Tá? Ela é estruturada por eventos, sendo muito semelhante ao E-Social. De que maneira nós vamos fazer e enviar a FD-REINF?
Através do nosso software, gente. Igualzinho ao procedimento que nós fazemos com o e-social. Então, a FDRINF, ela é um web service e eu vou utilizar o meu sistema para enviar informações para este web service. Então, é muito importante, eu preciso saber no meu sistema qual é o momento que eu faço o fechamento e transmito esse fechamento. Nós vamos falar aqui em código de evento, mas tem sistemas que eles não utilizam código de evento, eles utilizam fechamento do período, por exemplo. E o envio deste fechamento é o envio da declaração. Então, nós precisamos saber no nosso software que momento que acontece as ações de enviar a declaração. Então, é muito importante a gente ter esse contato com o nosso software. E outra coisa, nós precisamos que o nosso software funcione, tá, gente? Vou dar um exemplo para vocês. Fui dar uma consultoria para uma empresa que é uma grande empresa e ela já estava enviando a FDRINF e estava dando tudo certo. Estava enviando e-social e estava enviando a FDRINF, as informações lá, estava tudo ok. E aí, no mês passado, aconteceu o primeiro envio da primeira DCTF. Né? DCTF Web. Então, referente a agosto, competência agosto, aconteceu o envio da primeira DCTF Web. A DCTF Web, ela consolida informações do e-social e da FDRINF, é a hora do vamos ver as informações que estão vindo de ambas os informativos. Né? E aí, o que aconteceu? A informação que caiu lá dentro da DCTF Web estava totalmente diferente da informação que estava dentro da FDRINF. E aí, começou-se a analisar os valores, as informações, para buscar o que era essa diferença. Gente, o que era essa diferença? O software da empresa, ele é um software que ele é focado na atividade principal da empresa. Né? Não é um software que é focado em contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal. E a gente sabe que nós estamos vivendo um momento que a gente precisa do software que nos atenda e nos atenda muito que bem. Esteja sempre acompanhando as mudanças e fazendo tudo a todo tempo e hora. Então, aquele software específico, às vezes ele já peca num detalhe, esse software que não é específico, ele corre esse risco. O que aconteceu? A empresa foi lá, lançou todas as notas de prestadores de serviço e transmitiu a FDRINF. Só que lá no cadastro do prestador não tinha a informação que aquele prestador participava da desoneração da folha de pagamento. E aí, gente, o que aconteceu? Todas aquelas notas que foram lançadas e a retenção era 11%, era 13,5%, porque a empresa participa da desoneração, o sistema levou 11%. E aí deu aquela diferença, porque no cadastro do prestador não tinha informação que ele participava da desoneração. E aí, naquela ocasião, a pessoa do sistema que estava nos atendendo, ela disse, eu nem sabia que existia isso. A desoneração, não sabia. Né? E aí não tinha opção para marcar. Então, eles lançavam manual os 13,5%. Só que o que acontece? Quando levou lá para a DCTF Web, não tinha informação no cadastro e tudo foi com 11% e deu uma diferença enorme. Então, a FDRINF, a gente não altera valores direto dentro da DCTF Web. Mandou errado, tem que fazer com que a informação da FDRINF seja retificada para cair certo automaticamente dentro da DCTF Web. Aí, o que teve que ser feito? Eles tiveram que fazer uma atualização de sistema para incluir essa opção, para mandar a FDRINF corretamente, para cair correto dentro da DCTF Web e poder mandar a declaração. Então, é detalhe, mas a importância que tem esses detalhes. A partir desse momento aqui, nós temos que ter o cadastro dos prestadores de serviço corretamente no nosso sistema, com as informações que interferem em contribuição. A mesma situação, tá, gente? Se o prestador de serviço ele tem um processo que isenta ele de fazer o recolhimento de alguma contribuição previdenciária, que vai interferir na nossa declaração. Esse processo desse prestador tem que estar cadastrado dentro do meu sistema, senão vai dar problema na minha declaração. Então, FDRINF é uma plataforma online, é um web service
e eu vou transmitir tudo através do meu software. Eu vou usar o meu software para transmitir as informações. E lá dentro da DCTF Web, eu vou conferir essas informações. Dentre as informações prestadas através da FDRINF, destacam-se. Então, quais são as informações que eu vou ter dentro do programa? Serviços prestados e serviços tomados. Gente, que serviços são esses? Somente os serviços que estão sujeitos à cessão de mão de obra. Lei 8.212, artigo 31, e no artigo 117 e 118 estão as atividades. Tá? No 31 tem as situações e no 117 e 118 tem as atividades. Lei 8.212. Que serviços são esses? São todos aqueles serviços que estão sujeitos à cessão de mão de obra e, por obrigatoriedade, deve ocorrer a retenção de contribuição previdenciária. Então, esses serviços que estão sujeitos à retenção de contribuição previdenciária, eles estão dentro da FDRINF. E aí, às vezes, o pessoal me pergunta, mas é só esse serviço? Sim, é só esse serviço. Então, serviços prestados e serviços tomados. Somente aquele serviço sujeito à retenção de contribuição previdenciária. Tá? Então, um caso muito comum, serviço de limpeza. As empresas contratam uma empresa terceirizada para fazer a limpeza. Tem cessão de mão de obra e tem retenção de contribuição previdenciária. Outra situação muito comum é a vigilância. Uma pequena farmácia contrata um vigilante para ficar lá na frente. E aí, gente, qual a situação que nós temos aqui? Uma pequena empresa do Simples Nacional, ela está obrigada a fazer FDRINF se ela tomar serviço ou se ela prestar serviço sujeito a essa situação aqui, se for o caso. Tá? Então, uma empresa do Simples que nem presta serviço, ela pode ter que fazer FDRINF todo mês porque ela é tomadora de serviço. Tá? Então, independente dela prestar o serviço ou não, ela pode... E outra, né? Eu posso não ter movimento, e num mês qualquer pode me aparecer uma nota e eu sou obrigada a mandar FDRINF. Então, as empresas, os clientes, quando é escritório de contabilidade, os nossos clientes, eles também têm que estar a par dessa obrigatoriedade. Porque o que acontece? Às vezes recebe uma nota lá, contrata um prestador de serviço, recebe a nota, isso aqui é despesa, bota na gaveta e não manda para o escritório. Tá? E aí a FDRINF fica em atraso. Então, os clientes, eles também precisam estar a par dessa nova obrigação que nós vamos ter, né? Declaração acessória, precisam estar a par porque nós podemos não enviar a declaração e aquele mês ter movimento. Recursos recebidos ou repassados para a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. Essa letra B, tá, gente? É só a associação que mantém time de futebol profissional. Seja recebido ou repassado. Então, o que acontece? A minha empresa, ela pode passar um recurso para uma associação que mantém time de futebol profissional. Se ela fazer isso, ela passa a ser obrigada a fazer FDRINF. As retenções de PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. Como eu falei, esse item aqui, neste momento, ele caiu fora por enquanto. Não é que eles prevêem de não mais colocar aqui dentro, tá, gente? Mas nesse momento ainda está sendo discutido como é que vai ser feito isso. Até porque a retenção de contribuição previdenciária é regime de competência. E PIS, COFINS, contribuição social é regime de caixa. Então, aí tem uma divergência entre as informações e aí eles ainda estão discutindo como é que vai ser isso aqui. Por hora, esse evento caiu fora do manual, mas a promessa é que ele vai voltar e vai substituir a DIRF, mas a gente não tem uma data certa para isso nem previsão, tá? A comercialização de produção rural
do produtor rural, pessoa jurídica e da agroindústria que opta pelo regime substitutivo. Então, produtor rural e agroindústria vão mandar FD-REINF somente neste caso, tá, gente? Quando opta pelo regime substitutivo. O que é isso? Ao invés de recolher contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, opta em fazer o recolhimento pela Receita, tá? Somente esses que vão enviar FD-REINF. As informações referentes à contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta. As entidades promotoras de evento que envolva associação desportiva que mantenha clube de futebol profissional. Então, a partir dessas informações que nós vimos, a gente consegue definir quem que está obrigado a fazer FD-REINF. Então, lembrando, todos que estão obrigados, tá, gente? Lá em novembro, se não se enquadrou lá no primeiro grupo, todos que estão obrigados, ainda que seja sem movimento, eu tenho que mandar FD-REINF, tá? Na competência, novembro. Tá? Então, se por acaso a minha empresa é obrigada, mas ela está sem movimento, eu vou mandar sem movimento. Mas eu estou obrigado se eu estiver numa dessas situações aqui. Então, pessoa jurídica que presta ou contrata serviço realizado mediante cessão de mão de obra. Se a minha empresa ela tem uma atividade que está enquadrada nesse requisito, eu vou mandar sem movimento se por acaso naquele mês ela não tirar nota. A construtora, às vezes, passa 3 meses sem tirar nota e depois tira uma nota e depois não tira e tira. Vou mandar, vou sempre seguir, se a empresa está obrigada, eu vou seguir a questão da obrigatoriedade. Tanto FD-REINF, como E-Social, como DCTF Web, qual que é a regra? Se eu estou obrigado, eu tenho que mandar o primeiro mês sem movimento, se eu estou sem movimento, e depois janeiro de cada ano, de novo, sem movimento. Tá? Mas é só se eu estou obrigado. Pessoa jurídica, então, responsável pela retenção de PIS, COFINS e contribuição social. Como eu disse antes, isso aqui, por enquanto, saiu fora. Pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Todas aquelas empresas que participam da desoneração da folha de pagamento têm que enviar FD-REINF. Então, se participa da desoneração, pode estar sem movimento, lá em novembro eu tenho que mandar. Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando opta pelo regime de contribuição substitutiva. Esses são obrigados. Tá? Associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional. É só que mantém equipe de futebol profissional. Às vezes o pessoal me pergunta, e a associação que eu tenho lá do bairro? Não vai fazer nada, a não ser que ela tome serviços. Mas nesse item aqui, é só se ela mantém um time de futebol profissional. E aí pode ser qualquer série, mas tem que ser profissional. Empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos, qualquer patrocínio, para a associação que mantenha time de futebol profissional. Esse item aqui pode ser qualquer uma das nossas empresas. Então, qualquer empresa que patrocine uma mantedora de time de futebol profissional tem que fazer FD-REINF. Entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional que envolva pelo menos um time de futebol profissional. Isso aqui é a empresa que promove o jogo. Tá? Então, a Liga Desportiva, a Federação, a Confederação, essas empresas vão ter que fazer a FD-REINF. Tá? Esse item aqui trata especificamente do imposto de renda retido e aqui vai entrar, quando esse item entrar para dentro da FD-REINF, agora não está, quando ele entrar, vai envolver toda a situação de retenção do imposto de renda que hoje nós temos na DIRF. Então, imposto de renda sobre aluguel, outras situações. Tá? Na FD-REINF, tá, gente, não tem a informação de tributos relacionadas a trabalho assalariado. Tá? Então, toda a informação que envolve o colaborador da empresa, ela só vem do E-Social. Tá? Então, dá para ter isso bem certo em mente, não tem nada aqui. Então, mesmo que
tem aqui o imposto de renda, não vai ter a parte do 0,561 e nem do 0,588, tá? Do imposto de renda retido sobre salário e sobre os autônomos. Não vão estar aqui dentro da FD-REINF. Aqui são somente as demais situações. Tudo que é lá do colaborador, do trabalho, vem do E-Social e vai seguir vindo do E-Social. Não vai estar na FD-REINF. Quais os prazos de entrega da FD-REINF? Então, a FD-REINF ela foi instituída pela Instrução Normativa 1701 e foi alterada pela 1767. Lá na 1767 estão esses prazos que nós estamos vendo aqui. Então, as grandes empresas estão enviando a FD-REINF desde a competência maio de 2018. Competência maio, envio até dia 15 de junho, tá, gente? Quem são as grandes empresas? Quem em 2016 faturou mais do que 78 milhões. Somente essas estão enviando desde maio FD-REINF. Tá? As empresas, todas as demais empresas, né, vão enviar FD-REINF a partir de novembro de 2018, até 14 de dezembro, porque dia 15 é um sábado e não tem expediente bancário. Então, as empresas do segundo grupo vão enviar a partir da competência novembro. E aí, às vezes o pessoal me pergunta, e uma associação? É todas as demais, só tem as grandes no primeiro grupo e depois entra todas as outras. Então, todas as outras, exceto os entes públicos, só tem uma separação aqui com relação aos entes públicos, que então fica só para maio de 2019. Mas todas as demais empresas estão aqui em novembro. Tá? Se o E-Social ele não alterar, tem aí uma situação de que pode ser alterado. Se não for alterado, o que nós também vamos mandar em novembro? Fechamento da folha. Aí nós vamos mandar o fechamento da folha para o E-Social e vamos mandar a FD-REINF, quem tiver informação de FD-REINF para mandar. Mas, como eu falei, pode ser ainda que seja alterado com relação ao fechamento da folha de pagamento no E-Social. Importante, então, ressaltar que as grandes empresas já estão mandando E-Social desde janeiro e FD-REINF desde maio. E agora também já enviaram a primeira DCTF Web desde a competência agosto. Quais são os grupos de eventos da FD-REINF? A FD-REINF, então, ela tem eventos de tabelas, eventos periódicos e eventos não periódicos. Ela funciona muito semelhante ao E-Social. Por eventos, eu vou fazer o envio. Então, eu posso fazer o fechamento de uma informação e transmitir aquele evento, depois eu posso transmitir outro evento, e ao final do mês, quando eu tiver com tudo fechado, não tem mais nenhuma informação, eu vou transmitir um evento que ele tem o papel de fazer o fechamento do mês. Quando eu transmito esse evento que faz o fechamento, é o momento que as informações vão para dentro da DCTF Web. Gente, até aqui alguma pergunta? Tudo certo? Vamos lá. O que são eventos de tabelas na FD-REINF? Tá? Então, esses eventos de tabelas, eles têm um papel muito importante, porque eles vão dar uma estrutura para a declaração. Que estrutura é essa? Com relação à tributação. Então, tem informações aqui que vão alimentar a declaração, os dados do contribuinte. O R1000 são os dados cadastrais do contribuinte. Nesse evento, vão ter todas as informações que interferem na declaração. Aí o pessoal às vezes me pergunta assim, já mandei cadastro para o E-Social, vou ter que mandar para a FD-REINF? Sim, a parte tributária, inclusive, é outra informação. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, eu tenho que, sim, mandar o cadastro do contribuinte para a FD-REINF. Esse envio no meu software, todos que eu vi até hoje, tá, gente, vai ser pelo fiscal. É uma informação fiscal e eu vou enviar, então, o cadastro que eu tenho dentro do fiscal da empresa para a FD-REINF. Já o evento RD 70 é uma tabela de processos
esses dois, evento R1000 e R1070, são os eventos de tabelas que nós temos na FD-REINF, somente esses dois. E esse 1070, ele vai alimentar todo o processo que a empresa tenha que interfira em contribuição previdenciária, seja dela ou seja do prestador de serviço que presta serviço para ela. Tá? Então, se eu tenho um processo lá e aquele processo não interfere em nada, eu não vou lançar aqui dentro. Só vou lançar se esse processo significa uma alteração na contribuição, seja do prestador ou da minha empresa. Tá? O que é evento não periódico? Gente, evento não periódico dentro da FD-REINF, eu só tenho um evento, é o R3010. Esse evento R3010, só quem vai mandar é quem promove jogo de futebol. Todos os demais não vão enviar esse evento. Então, ele é o único evento que nós temos não periódico dentro do sistema. Por que ele é não periódico? Porque não tem uma data definida para acontecer, um item que faz ele acontecer. Não, é definido, né, que vai ter o jogo, então esse evento ele é tratado como não periódico. Ele não vai acontecer uma vez por semana, 2 vezes por semana, ele não tem uma periodicidade para acontecer. E o que são os eventos periódicos? Os periódicos são aqueles que têm uma periodicidade para acontecer. Exemplo, prestei serviço com cessão de mão de obra, vou ter retenção. Então, esses eventos são tratados como periódicos. Quais são os prazos de envio dos eventos periódicos? Então, cada evento que nós vemos, nós vamos falar do prazo. Mas como é o mesmo, para mim não ser repetitiva, vou falar agora do prazo, depois eu não vou repetir toda vez, tá? Então, qual é o prazo de envio, tanto dos eventos, tá, gente, como da própria declaração? O prazo é dia 15 do mês seguinte, é até o dia 15 do mês seguinte, o último dia útil de expediente bancário. Então, se dia 15 cair domingo, eu posso ter que enviar no dia 13. Se dia 13 for feriado, eu posso ter que enviar no dia 12. Então, tem que cuidar isso com relação aos prazos, né? Todos os eventos têm esse mesmo requisito. Eu tenho que enviar todos até o dia 15 do mês seguinte. E aí, o primeiro evento que eu vou mandar sempre vai ser o cadastro da empresa. Após, eu vou mandar, durante o mês, as informações de eventos. E depois eu vou mandar o fechamento. Aqui, então, as empresas do segundo grupo vão enviar a primeira competência em novembro até 14 de dezembro, porque dia 15 é sábado, tá, gente? Então, poderia ser até dia 15, mas como dia 15 não tem expediente bancário, eu vou enviar até 14 de dezembro. Como verificar inconsistência no envio das informações? Então, o programa da FD-REINF, ele tem uma tabela de validações. Essa tabela de validações, ela consta lá uma série de itens que são validados. Nós não precisamos se preocupar em saber essa tabela de cor, porque o nosso sistema vai nos dar essa informação igualzinho no e-social. Estou validando uma informação, se tiver qualquer problema de cadastro, qualquer informação vai me retornar com erro e eu já arrumo e envio de novo. Já vou comentar com vocês que uma situação de validação aqui, nas notas de serviços prestados, tá, gente? Tem que ter número de série. Se não tem nota de prestação de serviço que não tem número de série. Se não tem número de série, eu tenho que colocar o número 0. Tá? E aí, se o sistema for bem inteligente, ele vai puxar o 0 em todos que não tem. Mas se ele não for, é melhor eu já colocar para não chegar no final do mês ter que aquelas empresas que têm bastante volume de nota, daqui a pouco entrar e botar a série em cada nota. Então, não passa sem série. Tem que ter o 0 se não tem série. Como fazer o encerramento de um período? Para mim fazer o encerramento de um período, eu vou ter que mandar o evento R2099. Esse evento ele tem o papel de fazer o fechamento do período. Tá? E eu tenho que saber no meu sistema aonde que é esse evento. Eu vi um sistema outro dia que ele fazia automático o envio
do fechamento. Aí eu disse, não, nós não queremos que faça automático. Por que nós não queremos que faça automático? A empresa mandou as notas de prestação, mas pode ser que ela ainda tenha nota que foi serviço tomado. Eu não quero que encerre automático no momento que eu estou mandando um evento. Eu quero que eu clique num botão e faça o fechamento na hora que eu já sei que não tem mais nada. Então, com relação a notas, a gente sabe que às vezes em notas depois, dá para segurar um pouquinho para depois fazer o fechamento. Então, nós precisamos saber no nosso sistema que momento que é transmitido esse fechamento. O que estará disponível após a validação? Após a validação, então, da declaração, vai ficar disponível a questão dos totalizadores e também a emissão da DARF. Mas a emissão da DARF eu só vou fazer na DCTF Web. Então, vai ficar disponível sim, mas lá na DCTF Web. Então, eu vou ter a totalização das bases de cálculo aqui. Depois que eu fazer a transmissão e for validado, vai me retornar um recibo de entrega, igual acontece no e-social. Mesma coisa. Como retificar um movimento já transmitido? Se eu já fiz o fechamento, tá? Tem duas situações aqui. Pode ser que eu transmiti o evento, mas eu não fiz o fechamento ainda. Aí eu vou só abrir esse evento, vou lançar uma nota a mais que surgiu e vou indicar como retificação daquele evento, se eu ainda não fiz o fechamento. Agora, se eu já fiz o fechamento, eu vou ter que mandar um evento reabrindo aquele movimento para a FDRinf, retifico a informação que eu preciso retificar e depois transmito de novo o evento de fechamento. Tá? Se por acaso eu abri o movimento e constatei que eu não vou precisar retificar, eu sou obrigada a fechar de novo. Se eu abro, eu tenho que fazer o fechamento. Então, a FDRinf, ela tem um evento que é reabertura do movimento. Toda vez que eu envio ele, eu sou obrigada a enviar o fechamento de novo. E lembrando que toda vez que eu retificar FDRinf com informação de valores, eu tenho que retificar a DCTF Web se eu já transmiti ela. E aí nós temos uma situação, né, gente? As notas das prefeituras, não tem como a gente importar todas, tem uma que outra que tem a situação de importar, tem uma que outra que tem possibilidade da gente entrar no site e olhar as notas, mas não são todas. E aí nós temos um problema. Né? Eu fiquei louca de feliz quando passou a poder ser importada as notas do Cefaz. Né? Aí o cliente não mandava nota para nós, às vezes não queria que a gente soubesse que ele tinha comprado um carro, não queria botar na contabilidade o carro. Aí o cliente não mandava nota para nós, aí nós não ficava sabendo. Aí começou a ser importada a nota, né? Um dia eu liguei pro meu cliente e disse assim, para que tu comprou um portão de 8 mil reais aí no teu estabelecimento? Aí ele me disse, mas como é que tu sabe? Né? Importei lá do Cefaz a tua nota, nós estamos importando faz mais de meio ano já. É mais ou menos por aí. E as notas de serviço, a gente ainda tem, então, essa situação que nós não podemos importar todas as notas. E também muitas prefeituras não têm um portal para a gente consultar as notas. Isso ainda é um problema, porque nós dependemos realmente do envio da nota, que às vezes a gente sabe não acontece no tempo certo. E às vezes são perdidos documentos, aquela situação toda. Seria bom se tivesse ao menos um portal para nós consultarmos e saber que existe aquela nota para poder ver com o cliente o que aconteceu. Então, infelizmente, nesse momento, não tem como a gente fazer esse bate 100%. Quando ocorrerá a situação sem movimento? Toda vez que a empresa estiver obrigada a enviar FDRinf e ela não tiver nenhuma informação para prestar, ela vai enviar a informação sem movimento. Aonde ela vai colocar essa informação? Ausência de fato gerador. Ela vai colocar essa informação no evento R2099, ausência de fato gerador. Se essa situação continuar, permanecer, ela vai enviar janeiro de cada ano sem movimento. E aí, somente aquelas que estão obrigadas. Se não tiver obrigada, não envia nada.
Aí, se tomar serviço um mês, passou a ser obrigado a partir daquele mês, vai enviar. Mas se não, não tem que enviar. Como será o acesso à FDRINF? Certificado digital A1 ou A3, as procurações e o código de acesso para quem pode mandar com código de acesso. E aí, tá, gente, com relação aos certificados, para o processo, o certificado digital A3, ele não é funcional. Por que ele não é funcional? Porque toda vez eu tenho que digitar a senha. E aí tranca, dá problema. Então, só para comentar, tem-se uma promessa, na verdade, que os certificados vão ficar mais baratos. Mas eu não vi essa mudança ainda acontecer. Por enquanto não vimos nada. E aí só que o A3 ele é mais barato, só que para o nosso processo ele não é funcional. Então, A3 para mandar e-social e para mandar FDRINF, não dá. Tá? Quem já tentou sabe que não dá. Então, só para já comentar com vocês isso. Então, todo mundo que poder mandar com código de acesso, já vamos falar quem pode, vai poder mandar com código de acesso e também tem a questão das procurações. Tá? Se puderem, enviem com certificado digital. Mas se mandarem com certificado digital, igual tenham procuração para todo mundo. Por que eu dou essa orientação? Certificado digital vence. E às vezes o sócio da empresa ele não pode ir naquele dia, naquela semana, às vezes está viajando. Nós não podemos depender somente do certificado digital. Então, como orientação, se puderem, enviem com certificado digital, mas tenham procuração para todo mundo. Quando será exigido o certificado digital? Quando eu faço a entrada no sistema, o que acontece com o meu software hoje, tá, gente? A gente nem percebe e daí diariamente a gente nem se lembra. Quando eu entro para enviar qualquer informação de e-social e de FDRINF, o meu software, ele vai lá, busca o certificado, assina a informação e me dá abertura ao sistema. O meu software faz isso tudo por trás e eu nem vejo nada. Por isso que o A3 ele não é funcional. Cada vez que eu utilizo, ele me pede a senha PIN. Por isso que no processo ele acaba não sendo funcional. Então, toda vez que eu entro no sistema, vai buscar meu certificado e toda vez que eu envio qualquer informação para esses sistemas, eu estou assinando digitalmente a informação. Eu dou uma assinatura digital em cada documento que eu mando para o e-social, em cada documento que eu mando para a FDRINF. Quem, então, poderá enviar FDRINF com o código de acesso? A ME e a EPP, optante pelo Simples Nacional, que tem até 3 empregados. E o microempreendedor individual. Esses vão poder enviar com código de acesso. A ME e a EPP, optante pelo Simples Nacional, que tem até 3 funcionários. Gente, esses 3 funcionários, eu vou poder usar isso só até dezembro. Por que eu digo isso? A DCTF Web é um funcionário. Então, até posso fazer até lá com 3, com código de acesso, mas quando eu mandar a DCTF Web, eu vou ser obrigada a ter ou o certificado, ou procuração a partir de um funcionário. Esses 3 funcionários para a FDRINF é funcionário ativo. Então, se eu tiver alguém na Previdência Social afastado lá há 5 anos, eu não vou considerar esse trabalhador nessa conta. É colaborador ativo. Aqui eu também não conto sócio, que sócio não é empregado. Então, a empresa pode ter 10 sócios e ela vai poder mandar com código de acesso. Aquelas empresas que nós temos sem movimento, inativas, eu também, se ela for optante pelo Simples Nacional, eu também vou poder mandar com código de acesso. Caso contrário, tem que ter o certificado digital ou procuração. Então, tem essas 3 opções, certificado digital, procuração e o código de acesso. O que deve ser observado ao se transmitir arquivos? Então, ao transmitir arquivos, eu tenho que observar uma sequência lógica. Mas essa sequência lógica, ela é lógica mesmo. Então, que sequência lógica é essa, tá?
Aqui nessa imagem, que também está na apostila que foi disponibilizada no site, a gente tem uma visão geral da FDRINF. Então, o que eu tenho que mandar primeiro? Primeiro, eu tenho que mandar o cadastro da empresa e os processos. Aí, posterior a isso, eu tenho os eventos, que são periódicos, e aquele que é não periódico, que é somente para as empresas que promovem jogo de futebol profissional. Eu também tenho o evento R1000, que vai fazer a exclusão de qualquer evento dentro do sistema. E eu posso mandar ele a qualquer tempo. Depois disso, eu tenho o fechamento do mês. Eu tenho a possibilidade de reabrir o mês com o R2098. Se eu reabrir, eu tenho que fechar de novo com o R2099. Tá? E aí, fora isso tudo, eu só tenho um evento que é o 5001, que é o evento de totalizador de bases. E aí se define a FDRINF, e eu diria que a parte mais complexa da FDRINF, nesse primeiro momento, não está dentro do sistema, que são as retenções de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social. Até mais a parte do imposto de renda, que entra aluguel, ROI, o despagamento no exterior, toda aquela situação, que vai para a DIRF hoje. São pessoas... Não, tu não vai poder mandar eles no e-social. E essa informação do imposto de renda também não vai estar aqui por enquanto, nesse teu caso aí. Mas Não, sabe o que tu vai fazer? Conversa com o teu software e pede para ele fazer um cadastro separado que não envia para o e-social. A mesma coisa, esses dias, essa semana, na verdade, eu fui numa empresa, tá, gente? Ah, sim. Eu preciso passar a pergunta do colega aqui para o pessoal que está online. Então, o pessoal comentou o seguinte, o colega comentou que ele tem uma situação em que ele faz alguns recibos que não fazem parte da folha de pagamento. Ele faz na folha de pagamento hoje para ele ter as informações dos recibos. Aí ele comentou o seguinte, não vou poder fazer mais porque não posso mandar essa informação para o e-social. Se o sistema dele não separar essa informação, não vai poder mandar. Essa semana eu estive numa empresa e tinha a seguinte situação. Aqueles sócios que não tiram Prolabore, eles não vão na folha. Eles só são sócio lá na empresa. E a empresa estava mandando eles para o e-social. Então, eles não vão aparecer todo mês na folha. Ele não é um trabalhador sem vínculo. Esse é um sócio cotista apenas. Então, mais ou menos essa situação. Mas vê com o teu sistema para ele te ajudar nisso. E essa informação, por enquanto, não vai estar aqui dentro. Se esse evento tivesse aqui, ia estar aqui dentro. Exatamente. Mas agora, nesse momento, não está aqui dentro. A colega, então, está perguntando como é que ela faz, qual o procedimento que ela aplica para aquelas empresas que tomam serviço só de vez em quando. Então, o tomador está obrigado a enviar, mas a partir do momento que ele é tomador, se ele não tomou serviço esse mês, ele não é tomador, então ele não estaria obrigada. Nesse caso, a pergunta dela é o seguinte, no primeiro mês, como é que eu vou fazer? No primeiro mês, se não tomou serviço, não envia nada. Quando tomar serviço, envia cadastro e envia a informação do mês. Tá? Aí, sempre que tomar serviço, você envia.
Mas, quando não tomar serviço, você não é obrigada. Agora, tá, gente, uma situação aqui que é orientação minha, não está descrito no manual com essas letras, mas orientação minha. Mandaram o mês de FD-REINF porque tomou serviço. Manda o próximo mês sem movimento, tá? Porque ela passou a ser obrigada a partir daquele mês. E todo contribuinte que passa a ser obrigado, ele está obrigado a mandar o primeiro mês sem movimento, tá? Então, manda o primeiro mês sem movimento e depois não manda mais nada. Nem janeiro se seguir sem movimento, tá? Tudo ok. Tá? E aí tem empresas que a gente sabe, vai ter um mês com, um mês sem, um mês com, um mês sem. Vai ter que fazer. Tá? Respondido? Pode falar. Prestador de serviço, a colega perguntou, prestador de serviço tem que enviar, somente é obrigado a enviar prestador de serviço que presta serviço com cessão de mão de obra. Então, aqueles serviços que estão na Lei 8.212, artigo 117, 118, e as situações estão no artigo 31, somente esses. Todos os demais não estão obrigados pela situação de serviço prestado. Então, é só aqueles serviços específicos. Radiologia, limpeza, a vigilância, a construção civil, tem uma pilha de atividades lá, tá, gente? Então, essas atividades nós temos que verificar, os nossos clientes, a nossa empresa, se, digamos, tem empresa que tem 20 atividades no CNPJ, pode ser que aquela empresa não preste aquele serviço nesse momento, mas se ela tem atividade, ela está obrigada a enviar. Tá? Não é se tem movimento. Serviço sujeito à retenção está dizendo que é obrigada. Tem que mandar. Como é que é? Todos os serviços que tem a situação de... Está lá, né? Não diz assim... serviço sujeito à retenção de serviço, que está lá na Lei 8.212 e que tem cessão de mão de obra. Tá? E aí, essa parte do sócio, tá? Tem que ter uma série de enquadramentos para poder não ter a retenção mesmo. Na legislação, eu digo. Tem que avaliar bem se realmente está isento de fazer. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Já que nós damos um intervalinho. Beleza, vamos seguir. Recibo de entrega. Tá? Toda vez que eu mandar uma informação para a FD-REINF, vai me gerar um recibo de entrega. Esse recibo de entrega, nós precisamos utilizar toda vez que a gente for retificar uma informação ou excluir qualquer informação do sistema. Tá? Não precisamos se preocupar com isso, porque o nosso software vai buscar esse número de recibo para nós. Imaginem vocês, gente, no e-social, quem aqui está mandando e-social vai mandar e-social? Quem está participando do processo de e-social, aqueles recibos parecem um livro diário na tela. É uma pilha de recibo. E vem só aquele número, a gente não sabe recibo de que é, cada um de que é. Então, se a gente tivesse que catar um recibo daquele, a gente ia ficar uma semana e não ia achar. Mas o nosso software faz isso para nós e na FD-REINF também vai fazer. Então, eu preciso retificar um evento, o meu sistema vai buscar o número do recibo para transmitir com a informação retificadora. Eu não preciso me preocupar com isso. Quais eventos são passíveis de alteração? Gente, alterar na FD-REINF, eu só vou alterar os eventos R1000 e 1070, que é o evento de cadastro e o evento de cadastro de processo. Cadastro da empresa e cadastro de processos. Alteração, eu só vou fazer nesses eventos. E aí, como é que eu vou fazer essa alteração? Eu vou fazer pela data da vigência, tá, gente? Porque data de vigência, eu posso ter, por exemplo, a empresa pode ter um endereço hoje, amanhã o endereço é outro. Mas todo aquele período ela tem que usar aquele endereço antigo. Então, eu vou colocar fim
de vigência naquele endereço e início no novo endereço. A mesma situação tem da tributação. Esse ano a empresa opta por essa tributação. No próximo ano ela troca a tributação. Vou colocar a data fim na vigência daquela tributação e vou gerar uma nova vigência para a nova tributação. Então, a alteração somente vai acontecer nos eventos de cadastro e cadastro de processos. Todos os demais eventos, se eu precisar alterar, vai ser retificação ou até mesmo exclusão. Tá? Alterar somente esses dois eventos. Tá? E aí vou colocar data fim, que nem eu comentei aqui, usando o período de vigência para fazer essa alteração. Sempre com relação à data, eu vou deixar isso registrado e vai criar um histórico da empresa. Se eu retificar uma declaração de 3 anos para trás, vai buscar aquela informação daquela tabela que tinha, daquela vigência. Como retificar eventos periódicos? Eu posso retificar eventos periódicos a qualquer momento. Se o movimento estiver aberto, eu só retifico o próprio evento. Se ele já estiver fechado, neste caso, eu tenho que abrir o movimento, retificar aquele movimento e depois fechar de novo o movimento. Tá? Mas eu posso retificar a qualquer momento, lembrando que a DCTF Web eu tenho prazo de 5 anos para retificar. Prazo de 5 anos para retificar a DCTF Web. Como excluir eventos? Eu vou usar o evento R9000 para excluir qualquer evento que eu queira. O que eu tenho que tomar cuidado? Gente, não tem empresa que tira nota, um monte de nota, às vezes, no final do mês, e aí depois vai lá e cancela. Acontece só comigo? Eu tenho que cuidar esse tipo de procedimento, porque os eventos excluídos, eles vão ficar excluídos para mim, mas eles vão ficar no banco de dados oculto para a Receita Federal. Tá? Então, a Receita Federal vai ter acesso a todos os eventos que foi excluído. Não existe problema nenhum nisso. E a gente pode excluir o evento sempre que precisar. Só temos que alertar as empresas com relação a procedimentos que não são cabíveis e que, às vezes, a gente sabe que eles fazem. Tá? Então, só chamando atenção para isso aí. Quais informações são fornecidas pelo evento R1000? Então, a partir desse momento, a gente vai ver evento por evento da FDRINF. Tá? Então, evento R1000, cadastro da empresa, cadastro do contribuinte. Esse evento é o primeiro a ser enviado, eu não consigo enviar nada sem enviar esse evento. E este evento vai fazer a validação de todas as demais informações. Então, se eu não coloco ali, a empresa participa da desoneração, e eu não coloco essa informação e tento lançar lá a informação da desoneração, o sistema não vai me permitir. Tá? Então, essas informações aqui vão alimentar todas as outras informações que se utilizam da parte tributária, do endereço da empresa, de várias informações que estão no cadastro da empresa. Quem que está obrigado? Todo contribuinte que está obrigado a fazer FDRINF está obrigado a enviar esse evento lá no mês de novembro ou já foi obrigado no mês de maio. Qual é o prazo de envio? Sempre até o dia 15 do mês seguinte, todos os eventos, até o dia 15, o último dia útil de expediente bancário. Quais são as principais informações que vão estar nesse evento de cadastro do contribuinte, tá, gente? Aqui eu vou ter que colocar o regime tributário da empresa, né? Vou ter que colocar aqui também os dados do responsável pelo envio da FDRINF, se a empresa opta ou não pela desoneração da folha de pagamento e se ela está ou não obrigada ao SPED contábil, tá? Escrituração contábil digital. Se ela está obrigada ao SPED contábil, ela vai ter que linkar na FDRINF as contas contábeis que têm influência. Tá? Não adianta chorar, vai ter que linkar as contas, né? A gente sabe que todo sistema que se utiliza, toda empresa que faz SPED contábil, quando tem uma situação nova, tem que linkar as contas. E aqui não vai ser diferente. Quais as informações do evento R1070?
Então, o evento R1070 é o cadastro de processos, tanto da minha empresa, quanto processos de qualquer prestador que influencie no recolhimento de contribuição. De novo, né? Pode ser um processo do meu prestador de serviço, não necessariamente meu. Mas só processos, tá, gente, que sejam favoráveis ao contribuinte. Se tem um processo lá, mas não tem nenhuma decisão que é favorável, eu não vou lançar, não vou fazer nada com isso. É só se for favorável ao contribuinte. Prazo de envio, então já comentei aqui, é o mesmo. Essa tabela é a tabela da EFD-RINF, que que tem a definição de cada tipo de processo ou decisão. Tem decisões que não são conclusivas. Então, aqui tem todo tipo de situação. Às vezes, a empresa entra com pedido de processo, fazendo um pedido para o juiz. E aí, o juiz diz assim, você vai depositar todo mês até que saia a decisão. Se vai depositar, não vai recolher pela DCTF Web. Vou ter que lançar o processo e o tipo de situação que aquele processo está, para então habilitar essa possibilidade de, se for favorável ao contribuinte, vai ter algo que eu não vou recolher. Desta maneira que eu vou fazer. Então, os nossos softwares, eles têm que ter essa tabela, tal qual está aqui dentro do sistema, para fazer esse enquadramento quando eu tiver informação de processo para lançar. Então, a gente viu os únicos eventos de tabelas que tem dentro da FD-RINF, que é o R1000 e o R1070. Agora, a gente vai falar sobre o R2010. Esse R2010 são serviços tomados. Qualquer empresa, a qualquer época e tempo, pode tomar serviços. E no momento que ela toma serviço, ela está obrigada a fazer a FD-RINF. Neste evento aqui, vai estar relacionado o CNPJ do prestador e cada nota fiscal que ele emitiu contra a minha empresa que tomou o serviço. O CNPJ dele e cada nota fiscal. Então, vou ter que lançar as notas dos serviços tomados dentro do meu sistema. Vai ter lá a informação da base de cálculo, da retenção, tudo, tudo, tudo. O que significa para mim retenção de serviços que eu tomei? Vão ser débitos para mim pagar dentro da minha DCTF Web. E a informação vai vir da FD-RINF. Hoje, como é que nós fazemos? Só o prestador lança lá na GFIP o valor que ele tem de crédito. É assim que funciona. A partir do momento FD-RINF, como é que vai ser? O tomador de serviço vai lançar nota por nota, prestador por prestador, que prestou serviço para ele, que teve retenção. Detalhadamente. Então, aquele prestador de serviço que participa da desoneração, que deve ser retido 13,5% em vez de 11%, tem que ter informação que ele participa da desoneração. Se alguém disser assim, eu tenho um processo que me isenta de fazer a retenção. Então, meu amigo, manda o processo, porque senão a declaração vai puxar 11%. Então, não basta dizer, tem que ter a informação do processo, se for o caso. Outra coisa, tá, gente? Nesse momento, sempre foi assim, a gente sempre faz uma verificação das notas, se veio correta, se não veio correta, mas nesse momento, mais do que nunca, veio nota errada, manda de volta. Devolve para fazer certo. A gente não vai conseguir lançar diferença de 5 centavos. E às vezes essas notas têm boleto, aí aquela bagunça na contabilidade e o sistema ele vai puxar exatamente o valor. Tá? Então, às vezes a retenção deu 148,98. A pessoa vai lá e bota 149. Não vai passar aqui, vai puxar 148,98. E o programa ele está com probleminha que provavelmente vão resolver. Tá? Que probleminha é esse? Ele pega todas as notas daquele prestador e ele faz a soma da base e aplica o percentual. E como é que é? É nota por nota. Não é assim o total. Então, está ficando essa diferença lá na DCTF Web. Já mandamos Fale Conosco para a Receita. Certamente, eles vão fazer uma atualização e vão
arrumar, então, essa situação que a gente está tendo, que fica a diferença, dá uma diferença dependendo da empresa, tem um monte de nota, dá uma baita de uma diferença, juntando centavos, dá uma baita de uma diferença. Então, isso é problema no programa, tá? Então, essa diferença está acontecendo e não é culpa nossa, vai acontecer enquanto não for arrumado. Mas nós não podemos aceitar nota com valor de retenção errado e muito menos nota que tem que ter retenção e que não é feita retenção. Devolve, porque quando lançar a nota no sistema vai puxar automático a retenção. Só não vai puxar a retenção se eu linkar com o processo. Tá? Então, se tem que ter retenção, devolve a nota e manda fazer certo. Quem está obrigado? As pessoas jurídicas que tomaram serviços executados mediante cessão de mão de obra, sujeitos à retenção de contribuição previdenciária, inclusive em regime de trabalho temporário. Então, todo tomador de serviço todo tomador que tomou o serviço sujeito à retenção, ele está obrigado a fazer a FD-RINF. Qual é o prazo de envio? O mesmo prazo, então. Como proceder com notas recebidas após o envio? Capaz que a gente recebe nota depois do prazo. Isso nunca aconteceu. Tomara que não aconteça mais. Mas a verdade é que, às vezes, a gente recebe uma lote de notas, e aí passa 5 dias, vem mais uma nota, passa mais 10, aparece mais uma, e às vezes numa lote do próximo mês ainda vem mais uma nota daquele mês. Gente, nesse momento de FD-RINF, se a gente tiver que retificar a FD-RINF 3 vezes, nós vamos ter que retificar também a DCTF Web 3 vezes se a gente já mandou, e vai gerar um DARF complementar se a empresa já pagou. Se ela não pagou, vai gerar um novo DARF para pagamento. Mas a gente vai ter que fazer a retificação dessas declarações. Então, é importante que a gente, de novo, reforce com quem presta serviço para mandar essas notas para a empresa, a situação do escritório de contabilidade, ressaltar com os clientes a importância de mandar essas notas, e se tiver que ficar retificando a declaração, no caso do escritório de contabilidade, tem que cobrar essas retificações. Eu gosto de dizer que nem relógio trabalha de graça. E se não cobrar, nunca vão dar uma organizadinha no processo. Vai ficar para sempre assim, porque daí nós fazemos e eles nem, não estão nem aí. Mais ou menos assim. Então, a gente tem que, vamos ter mais trabalho a partir desse momento, porque é diferente, a informação vai ser detalhada por nota fiscal, por CNPJ. Se por acaso aqui tiver uma atividade, tá, gente, que está sujeita à aposentadoria especial, essa base de cálculo, esse serviço da aposentadoria especial, tem que ser lançado separado essa base de cálculo sujeito à aposentadoria especial. Tá? Então, essa informação ela vai estar toda detalhada aqui dentro. Aqui já falei a questão da DARF. Evento 2020. Então, o 2010 é serviços tomados. O 2020 é serviços prestados. Aqui, o prestador de serviço vai informar o CNPJ de cada tomador e as notas que tirou para cada tomador. Vai aparecer CNPJ e as notas, o CNPJ do próximo e as notas. Detalhado por nota fiscal, base de cálculo e valor da retenção. Gente, o que vai acontecer aqui? O prestador informa e o tomador não informa. Vai dar divergência na declaração. Vai ficar lá pendurado. O que acontece com nós na DIRF? Às vezes chega lá uma pendência, a gente nem sabe o que é, porque não veio nada daquilo para nós fazer. E aí tem que descobrir o que é. A mesma situação aqui. Tá? Prestador vai informar, tomador vai informar, essa informação ela vai ser casada. Se não tiver batendo, vai dar divergência nessa informação. Então, nesse item aqui, vão todas as notas de serviços prestados que estão sujeitos à retenção da contribuição previdenciária. Quem está obrigado? Todo aquele contribuinte que que presta serviço sujeito à retenção
de 13,5% e 11%. Gente, só existe esses dois percentuais, não existe outros, tá? É 13,5% e 11%. O que existe é redução de base de cálculo para aquelas atividades, como o transporte de passageiros, por exemplo. Então, tem atividades que têm redução de base de cálculo, mas os percentuais são somente esses. E tem que fechar esse cálculo. Se estiver errado, manda de volta. Tem às vezes, situações de prestador de serviço que prestam um serviço com retenção e um sem. Aí a pessoa junta tudo e manda num valor. Não dá mais para ser assim, porque nós vamos ter que lançar separado no nosso sistema o que tem retenção e o que não tem retenção. Tá? Então, essa informação ela tem que estar separada. Inclusive, no nosso sistema, nós vamos ter que ter um serviço que é sem retenção e o serviço que é com retenção. Qual é o prazo de envio? Mesmo prazo, então, até dia 15, o último dia, ou sempre, né, antes de eu fazer o fechamento, eu tenho que mandar os meus eventos. Aí, assim, ó, se você tiver qualquer informação, deixa eu repetir aqui para o pessoal. O colega perguntou, e no caso de uma nota cancelada no mês seguinte do mês anterior? Toda vez que o cliente cancelar uma nota e nós já mandamos a FDRINF, a gente vai ter que retificar a FDRINF e retificar a DCTF Web, se já mandou a DCTF Web. Então, se por acaso eu já transmiti, eu vou ter que retificar a declaração. Se eu não mandei ainda a DCTF Web, eu só retifico a FDRINF, não vou precisar retificar, porque eu não mandei ainda. Mas se eu já mandei as duas, eu vou ter que retificar as duas. Tá? E tem duas situações. Eu posso só ter mandado o evento de prestador de serviço e não ter mandado o fechamento. Daí eu só retifico esse próprio evento. Eu não mandei o fechamento ainda. Tá? Mas se eu já concluir, eu vou ter que retificar tudo. Isso eu considero outro problema, que os sistemas das prefeituras, eles deixam isso acontecer. Não deveria nem deixar acontecer, depois do prazo tá cancelando nota. Nota fiscal tem que ter prazo para cancelar, não é assim no oba-oba. Mas tem alguns programas que deixam, mas tem que orientar o cliente, porque vai mudar toda a contribuição. Mas muda tudo, né? Nossa. E aí? Mais 5 anos. E daí qualquer coisa já passou para... Não, mas vai ser fato gerador e os tributos? Mas, enfim, a gente sabe que eu comentei isso aqui porque é um problema que eu vejo. Essa parte das prefeituras ainda é um pouco deficiente. Tá? É um pouco deficiente, a gente não tem como consultar as notas, não tem algo que nos resguarde. Quem tem situações de retenção de contribuição previdenciária, mesmo que aquela empresa, por alguma situação, esteja isenta a sofrer a retenção, igual eu vou fazer a informação na FDRINF, mesmo que não tenha, então, a retenção por algum outro motivo, eu vou ter que prestar informação na declaração. Redução de base de cálculo também vão estar aqui. Todos os serviços tomados e prestados que estão pela legislação sujeito à retenção vai estar aqui dentro da FDRINF. Evento R2030. Então, a gente viu o 2010 e o 2020, que eu comentei que vai ter cruzamento de informações, que são serviços tomados e serviços prestados. O R2030 são recursos recebidos por associação desportiva que mantenha time de futebol profissional, independente da série do time de futebol. Se ele é time de futebol profissional, esse evento R2030 ele vai ser informado pela associação desportiva. É a associação desportiva que vai fazer esse evento aqui. Então, se nós não temos uma associação desportiva que mantém time de futebol profissional como cliente, nós nunca vamos mandar esse evento aqui. Tá? Esse evento aqui, a empresa que vai mandar ele, ela tem que ter natureza jurídica associação desportiva.
senão não consegue mandar o evento. Ele é específico para a associação desportiva enviar a informação. Tá? Então, quem está obrigado? Toda associação desportiva que mantém time de futebol profissional. Tá? Só se mantém time de futebol profissional, senão não está obrigada. Qual é o prazo de envio? É o mesmo prazo de envio dos demais eventos, até dia 15 do mês seguinte. Então, esse evento R2030, eu só vou conseguir enviar se eu for associação desportiva, senão o próprio sistema já vai me barrar de fazer essa informação. Quais as informações são prestadas no evento R2040? Né? Esse evento aqui, qualquer empresa que é meu cliente ou a empresa que eu trabalho, eu posso ter que enviar esse evento aqui. O R2040 é as informações dos recursos que a empresa repassa para uma associação desportiva que mantém time de futebol profissional. Então, uma empresa vai lá e dá um patrocínio. Se ela passou um patrocínio para um time que é time de futebol profissional, vai ter que informar aqui na FDRINF. Gente, por que essa informação está aqui dentro? Todo recurso que é passado tem que reter 5% a título de contribuição previdenciária patronal. Quem é o responsável? Quem repassou o recurso é responsável por reter e recolher. O que vai acontecer aqui na FDRINF? No 2030 a associação informa e no 2040 quem repassou o recurso informa. Então, vai ser informado aqui o valor bruto que foi repassado e os 5% que deve ser retido e recolhido. Tá? Então, toda a informação que está aqui dentro, ela tem um link com contribuição previdenciária. Por isso, ela está dentro da FDRINF. E aí, nós temos que alertar as empresas que têm que avisar com relação a essa informação. Tá? Já faz bastante tempo. Mas, quando eu estudei FDRINF, eu lembrei dessa situação. Uma vez eu fui num cliente, perto de onde eu moro, tem um time de futebol que é profissional, ele não é um time, né? Mas em Novo Hamburgo tem um time de futebol que é profissional. E aí eu fui num cliente, estava indo embora já, o cliente disse assim, esqueci de te contar. Tô patrocinando um time. Eu disse, que legal, né? Ele bem empolgado, contando, né, que estava patrocinando o time. E eu disse, quanto tempo faz isso? Uns 3 meses. Que beleza. 3 meses. E aí, depois a minha outra pergunta foi, que valor foi esse do patrocínio? 6.000 reais. E aí, vocês sabem que tem gente que ainda trabalha com dinheiro, né? E também tem aqueles outros 50% que manda o extrato 3 meses atrasado, quando tu já cobrou 20 vezes. E aí, a gente, às vezes, não fica sabendo da situação. Era parte em dinheiro e parte não, mas, enfim, a informação não chegou. E aí, nesse caso aqui, teria que ter retido 5%. E qual é a multa por pagamento em atraso de contribuição previdenciária? 20%. Então, o cliente tem que saber que ele tem que mandar informação para nós, senão como é que nós vamos prestar aqui? E aqui tem uma outra situação agora que vai ter o cruzamento da informação. Então, ele não informa, mas a associação informa que recebeu, vai dar divergência na declaração. E aí, de novo, essa empresa pode ser que ela não tome serviço e nem preste serviço. No momento que ela deu o patrocínio, ela está obrigada a fazer FDRINF. Ela tem que informar. A mesma situação que nós precisamos nos ater é a situação da nota na gaveta. É uma empresa que nunca faz FDRINF. E aí, só naquele mês, ela tomou serviço e deixou a nota na gaveta. O que vai acontecer? Não mandei a declaração que tinha que mandar. Então, é extremamente importante que o cliente também se envolva com essa informação, com essa obrigatoriedade e com essas situações que vêm para dentro da FDRINF. Quem está obrigado? Toda empresa que repassou o recurso para a associação desportiva que mantenha time de futebol profissional. Prazo de envio é o mesmo, até dia 15 do mês seguinte.
Aqui eu coloquei um exemplo na prática, né? Então, imagine que a sua empresa passou um patrocínio para uma associação que mantém time de futebol profissional. Ela tem que reter 5% do valor bruto do repasse e recolher e informar na FDRINF. Tá? Qual é o objetivo do evento R2050? Esse evento R2050 só vai informar pessoa jurídica. Vou comentar isso porque às vezes surgem dúvidas com relação a isso. Só quem vai informar é o produtor rural, pessoa jurídica, ou a agroindústria, que opta pelo regime substitutivo. Em vez de recolher contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento, eles, pela legislação, podem fazer essa opção e fazem essa opção de regime substitutivo. Se fizeram essa opção, vão informar na FDRINF. Tá? Então, só quem vai mandar esse evento R2050 é o produtor rural e agroindústria, pessoa jurídica, que opta pelo regime substitutivo. Todos os demais não vão mandar informação aqui dentro. Tá? É somente neste caso. Então, quem está obrigado? Todo produtor, pessoa jurídica e agroindústria que opta pelo regime substitutivo. Prazo de envio é até dia 15 do mês seguinte. Sobre esse evento, a base de cálculo é as vendas. Então, vai ter um detalhamento dentro deste evento das vendas de cada produto, tudo discriminado, separado com o valor também da retenção. Tá? Então, essa informação aqui é como se fosse uma informação de desoneração, só que é do produtor rural, que é o regime de contribuição substitutivo. E vai estar detalhado aqui dentro da FDRINF. Aqui, tá, a gente colocou um slide dizendo que é somente esse produtor rural e essa agroindústria que vão poder enviar essa informação. Porque quem não opta pelo regime substitutivo não vai mandar. Tá? Este evento, então, ele deverá ter um agrupamento de informações por tipo de comercialização, receita bruta, como o valor da retenção de contribuição previdenciária. Então, o produtor rural, pessoa jurídica, ele planta e vende laranja, bergamota, moranguinho. Lá dentro da FDRINF, ele vai ter o total da receita de bergamota, o total da receita de laranja, o total da receita de moranguinho, as bases de cálculo e o valor das retenções. Tá? Detalhado ali dentro da FDRINF. Qual o objetivo do evento R2060? O R2060 é o evento que vai apurar a contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta das empresas. Todas as empresas que participam da desoneração da folha de pagamento vão enviar esse evento. Tá? Esse evento ele vai fazer a apuração da contribuição. Então, tudo que antes nós informávamos lá no bloco P da FD Contribuições, nós vamos informar aqui dentro. Tem empresas que têm várias atividades, tem aquela situação dos percentuais de faturamento, tudo vai ser informado aqui dentro. A apuração passa a ser aqui dentro. Lembrando que aquela empresa que optou pela desoneração, se ela estiver sem movimento, ela é obrigada e eu tenho que mandar sem movimento lá em novembro, se for o caso. Então, quem está obrigado? Toda aquela empresa que participa da desoneração. O que a gente pode ver com isso? Aqui na FDRINF, diferente de outras declarações acessórias que a gente manda, esses eventos aqui, nenhuma empresa vai enviar todos. Eles são específicos para algumas situações. Então, tem só o do patrocínio, tem só o do prestador, o do tomador de serviço. Uma empresa pode ser tomadora e prestadora e pode patrocinar um time de futebol, mas ela não vai ser ao mesmo tempo, não vai ter situações diferenciadas junto. Então, tem empresa que só vai enviar um evento aqui dentro, somente uma informação. Qual é o prazo de envio? Também é até dia 15 do mês seguinte. Sobre o evento R2060, no momento que eu enviar, então eu substituo o bloco P da FD Contribuições, não preciso mais enviar, e toda a informação de apuração detalhada vai estar aqui dentro desse evento.
Qual é o objetivo do evento R2070? Gente, o R2070 é o nosso famoso evento que não está, neste momento, dentro da FDRINF. Teve colega que disse assim, graças a Deus. E aí, realmente, a parte, como eu disse, a parte do imposto de renda aqui é bastante complexa, mas, neste momento, não é que é complexa aqui dentro, tá, gente? Aqui não é complexa. A nossa legislação, ela tem muitas previsões e muitas situações. Então, por isso que a parte do imposto de renda eu considero um pouco mais complexa e que exige um pouco mais de conhecimento específico, então, nessa parte do imposto de renda. Neste momento, então, esse evento, ele não está dentro da FDRINF e nós não vamos enviar R2070. Ele não está disponível, ele já estava no manual, mas não estava disponível no sistema. Agora, ele também foi tirado do manual. Tá? E ele tem-se a promessa que ele vai voltar e que vai substituir a GFIP. Mas se falava em segundo semestre de 2018 e, na verdade, agora não se tem nada publicado e, inclusive, foi tirado do manual porque vai ser alterado a sistemática desse evento. Tá? Então, oi? Perdão, falei GFIP? Ah, meu cérebro já está dando... Sim, é a DIRF, perdão, tá? Então, esse evento 2070, ele tem a premissa de substituir a DIRF, mas somente quando ele vier aqui para dentro, porque neste momento ele acabou sendo tirado do manual. Mas a promessa é que ele volte, tá, gente? Inclusive, nós temos que ficar atentos, porque a qualquer momento pode ser publicada a legislação trazendo para dentro, e aí nós temos que começar a mandar. E aí, já vou dizer mais uma coisa. Nós temos, quando entrar essas notas, o regime de caixa é outra situação que tem gente que pega a nota e faz a retenção no primeiro mês. E o pagamento é em 3 vezes. E aí, o PIS, COFINS, contribuição, eu tenho que fazer pelo regime de caixa. Então, pagou em 3 meses, eu faço a retenção em 3 meses. E aí, isso aqui é outra situação que nós temos para cobrar do cliente que faça certo. Eu vejo muita situação em que o cliente não faz certo. Tem N situações aí no meio do caminho, ou não controla, tem que ter controle sobre essas notas e tem que fazer correto. É algo que não está aqui dentro, mas que a gente já sabe que vai vir. Como utilizar o evento R2098, tá? O evento R2098, ele é utilizado para abrir um movimento. Então, toda vez que eu precisar retificar uma informação que eu já fechei, eu vou ter que mandar o R2098. Ele tem esse papel de fazer a reabertura do movimento e é somente isso, tá? Mas se eu quero retificar, eu tenho que transmitir esse evento. Então, eu tenho que saber no meu sistema quando que é enviado esse R2098. Tem sistemas, tá, gente, que eles trabalham com o nome do evento. E tem sistemas que não, é abertura, fechamento, e aí nós precisamos saber qual que é o momento que é enviado os eventos para a FDRINF. Prazo de envio pode ser enviado a qualquer momento esse evento, abrindo o movimento para retificação. Quem está obrigada? Todo contribuinte que quiser retificar uma informação e já tenha fechado o movimento. Vai ter que fazer a abertura. Importante, se eu faço a abertura, eu sou obrigada a mandar o fechamento de novo. O sistema me exige isso, tá? Então, mesmo que eu não alterei nada, eu tenho que fazer o fechamento de novo se eu fiz a abertura. O que é o evento R2099? Esse 2099 é o evento que faz o fechamento do mês. Eu só vou transmitir ele quando eu der o meu mês por encerrado. No momento que eu transmito esse evento, a informação cai automaticamente dentro da DCTF Web. Então, o pessoal às vezes, vai demorar 24 horas para cair lá dentro. Não, gente, cai automático. Tá? No momento que eu transmito a FDRINF, cai automático dentro da DCTF Web. Eu posso entrar no ECAC lá, na DCTF Web, na sequência, que as informações vão estar lá dentro. O único requisito é que tem que ter sido validado e eu tenho que receber o recibo de entrega. Aí eu vou entrar dentro da DCTF Web, na mesma hora já está lá dentro as informações. Tá? Quem está obrigado?
todo contribuinte que tem informação, ele está obrigado a enviar o 2099. E todo contribuinte que é obrigada, se tiver sem movimento, vai mandar o 2099 com ausência de fato gerador. Prazo de envio também é dia 15 do mês seguinte. Quais são as informações prestadas no evento R3010? Gente, o R3010 é o único evento que o prazo de envio é até 2 dias depois que acontece o jogo de futebol. Tá? Esse evento R3010, ele gera uma DCTF web diária, que tem que ser enviada até 2 dias úteis depois que acontece o evento. Então, a FDRINF tem que ser enviada até 2 dias úteis e a DCTF web tem que ser enviada até 2 dias úteis. Por que que é 2 dias úteis? Porque quem promove um jogo de futebol profissional tem que reter 5% de toda a receita do jogo e recolher até 2 dias depois que acontece o jogo de futebol. Tá? Por isso, é toda a receita, gente. Se acontecer um show no início do jogo, qualquer receita que tenha dentro do estádio, quando acontece um jogo de futebol, é base de cálculo para essa informação. Então, a pipoca do pipoqueiro, a pipoca não é o estádio que vende, é o pipoqueiro, mas o estádio vende o local para o pipoqueiro. Essa receita também é base de cálculo. Tá? Então, toda a receita é base de cálculo e vai ser informada nesse evento aqui. Somente quem vai enviar é aquela empresa que promove o jogo, só essa e mais ninguém. Tá? Então, só essa que vai enviar e o prazo é 2 dias. Então, quem está obrigado? A entidade promotora do espetáculo desportivo, como, por exemplo, a federação, a confederação ou a liga desportiva. Prazo de envio desse evento, 2 dias úteis depois que acontece o evento de futebol. Importante. Nesse evento vai ser informado o total das receitas, né? E o responsável é sempre quem promove o jogo de futebol. Então, é quem promove o jogo, tá? Que informações vão estar dentro desse evento? Os times que jogaram, o número de ingressos vendidos, o número de ingressos devolvidos, o número de pagantes, o número de não pagantes, ou seja, um boletim completo do jogo de futebol. A receita bruta, base de cálculo das contribuições substitutivas, deve corresponder ao valor total arrecadado, não só de ingressos. E aí, o que diz aqui? Doações, sorteios, bingos, shows, sem qualquer redução. Ninguém vai no estádio de futebol fazer uma doação, né? Mas eles colocaram ali para não ter falcatrua. Colocaram até a doação ali. Então, se houver uma doação no estádio de futebol, é base de cálculo da contribuição previdenciária. Tá? Então, 5% de cada jogo de futebol profissional que ocorre no Brasil é recolhido a título de contribuição previdenciária. Tá? Não caracteriza. Tá? Não caracteriza. Qual a finalidade do evento R9000? Então, esse evento aqui, ele tem a finalidade de fazer a exclusão dos outros eventos. Toda vez que eu quiser excluir um evento, como, por exemplo, uma nota cancelada, eu vou mandar esse evento R9000. E aí, lembrando que vai sumir do meu banco de dados, mas vai ficar essa informação, em caso de fiscalização, vai ser olhado para isso. Quais são os identificadores da FDRINF? Pessoa jurídica, CNPJ raiz, o base. O que é o CNPJ base? Os 8 dígitos antes da barra. Pessoa física, o CPF. E o SEI vai ser vinculado a um CPF ou a um CNPJ, mas vai ser o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, que ainda não está disponível. Tá? Então, esses são os identificadores da FDRINF. Gente, a FDRINF, ela não tem, na sua legislação, uma multa prevista para ela. Tá? Não, a DCTF Web, se eu mandar em atraso, a multa sai na hora. Mas o E-Social e a FDRINF, eles não têm multas específicas para essas declarações. Mas eu
eu tenho na legislação, qualquer declaração acessória que eu não envie, tá? Eu estou sujeita a multa de R$ 1.500. E, além do mais, tem multa prevista para o SPED, a FD-REINF é considerado um SPED. Então, nesse primeiro momento, até as empresas não vão ser autuadas se não mandarem algo na data. Mas o futuro disso é as empresas ficarem com a pendência e serem autuadas se não mandarem as declarações. Então, sim, nós precisamos ter cuidado, principalmente aqui com a FD-REINF, a situação que serviço tomado é uma coisa que eu posso ter só de vez em quando. E aí a empresa tem que mandar a nota e a gente tem que mandar no prazo, o prestador tem que mandar a nota também. E essa informação, ela muda a informação final da contribuição previdenciária. Então, com relação a isso, nós teremos que estar atentos. Tá? Então, agora eu vou abrir para pergunta. O Fernando depois pode ver as perguntas online. Vou abrir para perguntas. Quem ainda tem perguntas aqui? Gente, a FD-REINF, tá? É um assunto que nós conseguimos ver num espaço de tempo até um pouco menor todo o conteúdo, porque não são muitos eventos e os eventos eles são específicos para cada tipo de situação. E, então, é algo um pouco mais, diria assim, até tranquilo, porque é focado, como não está indo o evento R2070, ele não está funcionando, é focado em contribuição previdenciária. Então, para encerrar aqui com vocês, eu sempre gosto de trazer duas frases, né? Uma delas diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Né? Acho que nós estamos num momento aí de mudança, mas que também todas essas mudanças, elas também otimizam a nossa profissão e valorizam a nossa profissão. Porque aqueles profissionais que não se atualizam, que cobram bem baratinho, não fazem nada, eles vão ficando para trás. Então, todas essas mudanças também é bom para a nossa área. E a outra frase é: quer você acredite que possa, quer você acredite que não possa, você estará certo. Né? Eu gosto de complementar essa primeira frase com outra que diz o seguinte: mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós precisamos saber qual é o nosso foco, onde a gente quer chegar e o que a gente quer fazer para chegar. Né? E precisamos acreditar no nosso potencial. Às vezes a gente tem vontade de atuar na nossa área, num setor novo, em outra área ou em outra atividade, e a gente fica com medo que não dê certo. Mas quando a gente fica com medo que não vai dar certo, e a gente não tenta, já deu errado. Mas se a gente tentar, gostando do que faz, a probabilidade de dar certo é muito grande. Tá? Então, quem trabalha na área trabalha muito, tá, gente? Queria deixar mais uma para vocês, né? A gente trabalha muito, tem gente que às vezes trabalha, quando tem muito serviço, trabalha das 8 da manhã às 10 da noite e vai dias fazendo esse horário. E aí, quando o serviço alivia, tá lá de novo a pessoa das 8 da manhã às 8 da noite. Gente, vão tirar uma folga, vão tirar férias, vão fazer tudo, vão fazer nada, mas vão fazer o que vocês gostam. Se permitam tirar uma folga, dormir numa segunda-feira até às 10, ninguém vai morrer, né? Se vocês gostam, se não gostam, vão fazer outra coisa, né? Mas tirem férias e sejam felizes, que a gente também merece. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês e vou convidar vocês a dar um aperto de mão no colega e dizer para ele parabéns por ser um profissional da área.